Saudações, meu nome é Luana Muniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cérebro Psi. No vídeo de hoje nós iremos abordar sobre o tema behaviorismo radical. Is the creationism of psychology. It is an effort to reinstate that inner initiating, originating, creative self or mind, which in a scientific analysis simply does not exist. Antes de adentrar o conceito de behaviorismo radical, vamos conhecer um pouquinho sobre a biografia do Burrus Frederic Skinner, o pai do behaviorismo radical. Skinner foi psicólogo norte-americano e seguidor do behaviorismo de J.B. Watson, mas na década de 40 criou o behaviorismo radical como uma proposta filosófica sobre o comportamento humano. Skinner nasceu em Susquehanna, Pensilvânia, Estados Unidos, no dia 20 de março de 1904 e ingressou na Universidade de Hamilton College em Nova York com o objetivo de se tornar um escritor. Em 1926, concluiu o bacharelado em literatura inglesa e línguas românicas. Durante 2 anos se dedicou a escrever, mas concluiu que lhe faltava habilidades literárias. Em 1928, Skinner se inscreveu no curso de pós-graduação em psicologia pela Universidade de Harvard, embora nunca tenha estudado psicologia. Concluiu o mestrado em 1930 e seu doutorado em 1931, permanecendo na universidade como pesquisador até 1936. Nesse mesmo ano, casou-se com Yvonne Blue e teve 2 filhos. Ainda em 1936, começou a lecionar na Universidade de Minnesota, onde permaneceu durante 9 anos. Entre 1945 e 1947, lecionou na Universidade de Indiana, onde se tornou presidente do Departamento de Psicologia. Em 1948, retornou para Harvard como professor titular. Burrus Frederic Skinner faleceu em Cambridge em 18 de agosto de 1990. Teve como obras publicadas O Comportamento dos Organismos, de 1938, Walden II, 1948, Ciência e Comportamento Humano, de 1953, Comportamento Verbal, de 1957 e Além da Liberdade e da Dignidade, de 1971, entre outros artigos que foram publicados. Behaviorismo radical, behavior, comportamento radical, que envolve o comportamento e suas relações entre o organismo e seu ambiente. O termo radical demonstra o rompimento também dessa filosofia com o mentalismo, sendo assim o radical, que vem de raiz, busca o conhecimento nas raízes do comportamento. O behaviorismo radical, ele é uma filosofia da ciência do comportamento humano que foi criada por Skinner e através dessa ciência, a qual modificou o campo da psicologia e implementou diversos outros conceitos dentro de abordagens e pesquisas científicas sobre a psicologia. Muitas pessoas dizem que psicologia não é ciência, mas o behaviorismo radical é uma filosofia científica dentro da psicologia, assim como a ciência do comportamento. Durante a criação do behaviorismo radical, pôde-se observar a relação entre a epistemologia empírica. Skinner defende que a epistemologia empírica é baseada na concepção do behaviorismo radical, a partir de uma compreensão científica do comportamento. Através das leituras e livros sobre ciência e comportamento, Skinner se depara com um dos filósofos que aborda esses conceitos, através do livro Filosofia, de Bernard Russell, na revista literária, ao qual abordava problemáticas filosóficas, conhecimentos e aspectos de leis científicas, examinando a relação entre o homem e o ambiente. Foi através da leitura de Russell que Skinner conheceu o behaviorismo metodológico de John B. Watson e adentrou a obra através do livro Behaviorismo, de 1925, de Watson.
Os estudos também de Pavlov sobre condicionamento reflexo foi estudado por B.F. Skinner durante o processo da criação do behaviorismo radical, mas foi através de Ernest Mesh, em uma nova forma de ver a ciência, que Skinner incorporou no behaviorismo radical aspectos centrais da filosofia de Mesh, através do descritivismo científico como modelo explicativo, avaliação histórica, epistemologia empírica. Diante da influência de Mesh, Skinner abandonou os conceitos de causa e efeito e adotou as relações funcionais em substituição às relações casuais. Sendo assim, Skinner considerava a epistemologia empírica a psicologia científica. Dentro do seu processo de estudo sobre o comportamento e também sobre ciência, Skinner vê através de Darwin a concepção sobre seleção e consequência. Na compreensão da epistemologia behaviorista, reconhece a seleção por consequência como um modo casual encontrado nos seres vivos, ao qual Skinner utiliza a evolução das espécies de Darwin para explicar a formação e manutenção do comportamento e a evolução cultural e a importância da seleção natural no modelo explicativo, que aparece no artigo de 1981, Selection by Consequence, quando Skinner apresenta 3 tipos de seleção. Através disso, ele aborda, dentro da filosofia do behaviorismo radical, a filogênese, ontogênese e a cultura. A partir dos estudos epistemológicos pelo positivismo lógico e científico, embasado na concepção biológica acerca da psicologia em oposição ao mentalismo, tendo no operacionismo a sua base, é desenvolvido o behaviorismo radical e atribui a análise experimental do comportamento. Então vemos que a filosofia do behaviorismo radical é uma filosofia científica que embasa tanto a análise experimental do comportamento, a análise do comportamento e a análise do comportamento aplicada, focando sempre no seu campo de estudo, que é o comportamento humano. O estudo do comportamento fundamenta-se também na relação entre o organismo e o ambiente, que envolve eventos ambientais de estímulo e resposta. Diferente do behaviorismo metodológico, o behaviorismo radical vê sentimentos e emoções como comportamentos, que podem ser observáveis a partir de uma análise comportamental dos comportamentos verbais e não verbais. No caso dos pensamentos, conhecimento e memória fazem parte dos eventos privados, que são considerados comportamentos tácitos e que podem ser analisados quando tornam-se um evento público. O ambiente para o behaviorismo radical, segundo Skinner, é o local, o objeto e pessoas ao qual o organismo acaba interagindo. E com isso, é eliciada respostas que são consequências a essas interações. O organismo pode expressar ou pode ser uma resposta ou comportamento encoberto, e através disso surgem os estímulos, que podem ser reforçadores ou punitivos. Mas um dos focos do campo de estudo de Skinner, através do conceito operacionista, é o condicionamento operante, que, segundo Skinner, o condicionamento clássico não respondia a alguns comportamentos. Através disso, ele desenvolveu o condicionamento operante, que envolve um esquema de modelagem e mudanças no comportamento, através de estímulos reforçadores, como o aumento e diminuição dos comportamentos através de escala, estatística e observação. O behaviorismo radical, enquanto filosofia científica, ele se embasa em métodos científicos, o que diferencia do conceito de outros tipos de abordagens que se embasam em conceitos mentalistas. Sendo assim, nós vemos o behaviorismo radical de Skinner como uma filosofia científica que estuda o comportamento humano e que embasa a análise experimental, a análise comportamental e a análise comportamental aplicada a partir de seus conceitos e estruturas filosóficas. Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha, siga a gente no Instagram e, se puder, se inscreva em nosso canal. As referências e os artigos estarão aqui na descrição para vocês conferirem, tanto a biografia de Skinner, como também os outros artigos que abordam a questão da análise comportamental e o behaviorismo radical. Ficamos por aqui. Tchau!